O meu investimento em qualidade ele precisa ser muito relacionado ao risco que eu tolero suportar. É isso. Exatamente isso. A avaliação do risco é que nos ajuda a medir o quanto eu preciso investir em qualidade. Entendi. Então, se eu estou fazendo ali um MVP simples, etc., não significa que eu não preciso ter qualidade, né? Até porque o MVP ele tem um V de viável, né? Uhum. Senão, não seria só MP, né? Mínimo produto, sem o viável. Então, isso significa que, inclusive, esses gestores precisam ter um discernimento de que, dependendo da própria maturidade do produto, a preocupação com qualidade também tem que mudar e que ela não é linear para todos os times e todos os produtos, né? Uhum. Por um outro lado, há algumas coisas que são verdade sempre. Por exemplo, é muito mais barato eu eliminar um erro com um teste unitário do que em produção. Sempre vai ser. Isso é inegável. E sempre vai ser assim. Independendo do nível de qualidade que eu preciso, sempre o problema, quanto mais cedo a gente resolve, mais barato ele é para ser resolvido. Concorda, Lê? Com certeza, mas às vezes as empresas não enxergam dessa forma, né? E aí quando surge o prejuízo que quer lembrar, quer correr atrás, aí começa aquela correria, aquele estresse, que um trabalho que era para ser tranquilo acaba se tornando um caos. Então, às vezes a gente tem essa visão de que a nossa rotina é muito corrida, mas de certa forma não é, porque chega um problema assim rápido na nossa frente. Então, algo que deveria ser mais tranquilo acaba sendo corrido por essa visão, né? Das empresas às vezes não ter essa visão. E muitas das vezes também os clientes acharem que não precisa. Então, isso também é um ponto bastante negativo. Eu já lidei com clientes que eu olhava para qualidade, olhava para teste e falava às vezes assim, para que isso? Faltava falar, para quê? Entendeu? Não tem necessidade, o dev faz. Então, assim, não falou com essas palavras, mas deu a entender que seria essa forma. Então, é bem ruim a gente olhar assim, né, e ver o nosso trabalho sendo, entre aspas, desvalorizado, né, por conta de não reconhecer. De desenvolvimento como um todo, eu vejo um bug, vou chamar de bug, esse termo é meio antiquado já, na minha opinião. Geralmente, continua divertido. Continua divertido. Sempre é. Mas o bug, eu vejo ele muito quase como uma bola de neve, né? Se você pega ele no comecinho ali, ele tá pequeno, você segura, beleza. Quanto mais na base, se você considerar que a base da montanha é a produção, quanto mais na base, maior o estrago ele vai acontecer. E veja, você que está nos ouvindo aqui, não entenda como simplesmente o bug, que ninguém viu e depois eu peguei o bug lá na ponta e eu corrijo e beleza, eu faço um hotfix e ok. É muito pior do que isso. Quem conhece o processo de desenvolvimento sabe que o desenvolvimento ele não é simplesmente granular. As etapas de desenvolvimento, elas dependem uma de outras, né? Então, se você errou lá no começo de desenvolvimento, o risco de você ter desenvolvido 2, 3 meses na frente baseado em um erro anterior e ter que revalidar, passar por tudo isso porque você errou um bug lá no começo é muito grande, né? Dependendo do tipo do erro, pode ser que você tenha que jogar coisas fora e reescrever. Porque Sim. você se baseou estruturalmente numa coisa que estava incorreta. E foi construindo em cima, Exato. né? Então, às vezes você fez as paredes tortas e o telhado tá pronto. E aí? Vai ter que desfazer sua porra toda, né? Então, acho que essa analogia com a bola de neve ela é muito grande, né? Porque você começou errado e você, cara, daqui pra frente o que você tá fazendo vai estar errado por consequência, né? Então, ter esses processos, como você disse, um teste unitário, uma coisa que pegue o desgraçado do bug quando ele é um verminho ainda, não virou um dragão, é muito mais rápido, barato e eficiente, né? Com certeza. E pode até evitar, né? Naquele exemplo que a gente falou, da gente trabalhar a validade do business case, fica muito claro, né? Porque não adianta eu implementar muito bem um business case que está errado. Eu parti do pressuposto que eu preciso de uma terceira seta para o meu carro. Para cima.
Vamos fazer uma seta pra cima, pra voar. Aí todo mundo fala, pô, legal. Boa ideia. Né? Vamos fazer, né? Aí alguém vai lá, constrói aquilo, alguém testa que toda vez que eu movo para cima a setinha, vai piscar a luzinha para cima. E aí, legal, tá pronto, funciona, vamos vender como opcional. Quantos vocês acham que vai vender? Quantos carros voam? Ainda, né? Pelo menos. Não vai vender. Não vai acontecer. Não vai. Então, você jogou um monte de dinheiro fora por conta de um caso de negócio mal definido. Esse é um exemplo extremo e bobo, né? Mas tem muita coisa que passa no dia a dia que acontece desse jeito. Esse teu exemplo é muito bom, porque é o exemplo que o bug vem antes do código. Exato. O bug já nasceu na ideação do Acontece muito. E isso tem muito a ver, né, Nelly, com esse processo que a gente vem agora de transformação, dos times estarem em squads, etc. E é o que você disse, o trabalho do dev não é só infernizar a vida do QA. Nesse caso, tem que infernizar a vida do PO também. Pô, tem certeza dessa tua ideia? Será que isso é válido? Será que isso funciona na prática, né? Porque no fim acaba sendo tudo qualidade, né? Gente, eu acabei vindo de uma cultura, né, quando eu entrei na área de qualidade, onde se eu não achasse um bug, meu trabalho estava errado. E hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente, que não é isso. Então, assim, hoje tendo até mesmo essa questão que você falou da squad, cada um no seu quadrado é muito importante. Porque aí você vê o que cada um está fazendo, o que cada um vai fazer. Isso é incrível. A metodologia ágil veio realmente para mudar, para ajudar. Acabei aí entrando também num assunto novo, né? A metodologia ágil. Porque quando eu comecei, não tinha. Estava começando ainda. Então, assim, eu estava atuando como dev e QA ao mesmo tempo. Isso é impossível hoje em dia, mas eu fui capaz de fazer um pouquinho e depois acabei parando, porque eu vi que não era o ideal, né? Cada um tem que ter a sua função, cada um tem que ter o seu cargo, e isso precisa ser respeitado. Tem que ter o Scrum Master, tem que ter o QA, tem que ter o Dev, o PM, por aí vai. Eu concordo com você, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que ser capaz de olhar para o todo. Todo mundo tem que, para todo mundo ser responsável pelo resultado como um todo, as pessoas precisam ter noção do que está acontecendo. Meu ponto de vista, tá? Muita gente não concorda comigo, mas eu acho que no time ágil ideal, em tempo de desenvolvimento, todo mundo desenvolve de uma forma ou de outra. Em tempo de teste, todo mundo testa de uma forma ou de outra. E isso não acontece em etapas subsequentes, não é? Todo mundo vai desenvolver agora. Agora para de desenvolver, todo mundo testa. Não é isso, gente. É assim, quando o cara está desenvolvendo, ele tem que pensar na testabilidade daquilo que ele está desenvolvendo para o teste unitário dele e para os testes que vão acontecer depois. Então, nesse momento, ele está sendo desenvolvedor e tester. E ele precisa enxergar como que o tester vai atuar para ele poder viabilizar esse processo. Assim como o tester precisa entender quais são as necessidades do desenvolvedor para que ele possa, como eu comentei agora há pouco, contribuir com o processo de desenvolvimento e facilitar o processo de desenvolvimento. E até prevenir o erro, né? Exatamente. Isso é muito legal, que isso aí nasce o time, né? Muito, muito legal quando um dev, você encontra o erro, ele pergunta, poxa, como é que você conseguiu achar? Às vezes o dev se surpreende com o erro que você encontrou, né? Porque às vezes nem ele pensou. Então é legal quando ele procura entender, procura ver, pergunta qual caminho que você fez até encontrar. Você vê que tem aquela parceria, né? Isso é muito legal. Então, hoje em dia é o que está acontecendo. Antigamente, não. Antigamente, você encontrava eu e falava, nossa, não é impossível. Você fez errado, você não está fazendo certo, você leu a documentação, às vezes é a configuração que você não fez direito. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, o dev, eu digo isso mais de frente de QA, né? O dev, ele tenta entender o que aconteceu para aí sim ir lá corrigir, ou então falar que foi às vezes uma configuração, ou então falar de, você não limpou o cache. Então, assim, acontece muito isso. Eu já sofri disso já, de tipo... Você já deu Ctrl F5 já para testar? Exatamente.